que hoje você tem que ser um agente de mudança, né? Você não pode esperar só o rio passar na sua frente, você tem que incorporar esse papel do agente de mudança. Eu acho que se a gente pensar nesse conceito, você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Assim como você nunca entra no mesmo escritório duas vezes. Mas nesse nosso mercado de prestação de serviços jurídicos, os escritórios eles estão fazendo experimentos variados. Não é hoje que você tem uma ferramenta só e está todo mundo usando a mesma. Hoje você tem várias, com várias possibilidades, com várias alternativas. Você tem aquele escritório lindo lá naquela avenida bacana e com aqueles móveis que você escolheu, mas você já percebeu que você nunca entra no mesmo escritório? Cada dia você entra num escritório diferente. Às vezes, a cada hora você entra num escritório diferente. Desceu o elevador, foi almoçar, voltou, é um escritório diferente. Eu lembro aqui, essa prosa toda aqui me lembra... Eu ouvi a primeira vez esse conceito num livro do Hermann Hesse, que é Siddhartha, né? Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Depois eu fiquei sabendo que, enfim, esse é um conceito do budismo. Gabriel, estou viajando já, né? Me empolguei porque, enfim, esse livro me impactou tanto. Eu confesso que eu sou muito fã desse livro também. Eu sou fã quando era jovem, desse livro, enfim, e eu lembro que eu li numa viagem de ônibus indo para a Bahia, né, uma fase da juventude, que você está toda ali, daí você lê Siddhartha, fala, meu Deus, né, minha vida mudou. Mas daí eu fiquei sabendo que a ideia original era do Heráclito, né, um filósofo enfim, era mais antigo um pouco o negócio. Mas, enfim, eu acho que a ideia é válida. O meu ponto aqui é que você não pode esperar, né? Hoje você tem que acabar com o seu escritório hoje para não ser surpreendido com alguém acabando por você, né? Eu sou Alexandre Seco, jornalista, e estou aqui com o Gabriel Atuim, meu sócio, que também é jornalista, e esse é o canal Advocacia S.A. Falei tanto que nem contei quem sou ele, quem é você. Bom, Estão viajando aqui no Heráclito, né? Mas tem a ver com o nosso mundo. Tem uma mensagem aqui sobre a advocacia hoje. Eu prometo que não é uma viagem. A gente começou com esse papo muito filosófico, mas acho que às vezes é necessário, né? Eu acho que se a gente pensar nesse conceito, você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Assim como você nunca entra no mesmo escritório duas vezes. Não entra. Mas todo o ambiente está mudando o tempo inteiro, né? Especialmente o mundo aí dos serviços jurídicos, você tem novas leis, você tem novas demandas, você tem uma série de coisas que estão mudando. E se o seu escritório não mudar junto, você pode ter um problema. E eu acho que hoje você tem que ser um agente de mudança, né? Você não pode esperar só o rio passar na sua frente, você tem que incorporar esse papel do agente de mudança. O Heráclito falava que você, não só porque o rio muda, mas também você muda, né? Então, uma impossibilidade ali de que a coisa seja a mesma. Mas eu acho que essa ideia... E o que muda, né? Nesse mercado da advocacia empresarial, basicamente, que é o mercado onde a gente mais atua, a análise editorial, que publica a lista lá dos escritórios mais admirados, todo ano apresenta 100 novos escritórios que nunca apareceram nessa lista. São 10 novos escritórios por mês disputando esse espaço na advocacia empresarial. A idade média do cliente, do diretor jurídico, caiu. Antes era o camarada de 50 anos, hoje é o de 40. Uhum. A competição mudou de patamar, né? Hoje você tem escritório mergulhando de cabeça na inteligência artificial e tá com hora sobrando ali para atender cliente, para tomar chá de cadeira de desembargador lá no TJXX, enfim. O mundo está, e vou chover no molhado aqui, né? Mudando numa velocidade impressionante. Sem dúvida. E eu acho que a inteligência artificial botou um gás nessa história que talvez eu leio, até o Elon Musk fala que
que tá assustado com a velocidade. Se ele tá, então acabou. É melhor a gente sair correndo e tentar entrar rapidamente na astronave que ele está mandando para Marte, né, e tentar ver se a gente descobre algum sentido, mas... Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que, especialmente no mundo jurídico, que, por todas as razões que todo mundo sabe, é uma área mais tradicional, é uma área que, obviamente, você está ali, pô, você estuda as leis, você tem ali um arcabouço, né, de conhecimento, que eu acho que em outros momentos era um pouco mais imutável, era um pouco mais fixo. E você tem outros setores que quem está na frente de fato está antecipando tendências, está ali, né? E eu acho que hoje a advocacia está chegando muito mais próximo disso do que ela já foi. Então, tem esse conceito. Eu acho que eventualmente tem escritórios que ainda precisa dar uma chacoalhada ali enfim, na caixa ali para enxergar que isso agora precisa ser feito. Você precisa estar olhando, você precisa estar na frente, né? O seu escritório no ano que vem precisa necessariamente ser um escritório diferente do que ele foi esse ano. Eu diria que amanhã ele precisa ser diferente do que é hoje. Amanhã, porque o que vem por aí com inteligência artificial é muito rápido, é uma velocidade que a gente não está acostumado a ver. A gente fala assim, quando chegou o fax, quando veio o computador, quando eu comecei a fazer pesquisa de jurisprudência, isso mudou muito. Quando vieram os softwares de gestão de processo, nada, absolutamente nada se compara ao que a gente está vendo hoje. Uma pesquisa que eu li recentemente diz que hoje o que tem de inteligência artificial embarcada dentro dos escritórios já permite que um advogado economize 4 horas de trabalho por semana. Certo. 4 horas. Pensa ali em R$ 1.000 a hora de um sênior top, bacana, ou estou falando de 4.000 que estão ficando sobre a mesa, de lucro para ele ou de produtividade que o cliente vai cobrar? Então, eu acho que o ponto daí é o que você vai fazer com as suas 4 horas? Como é que você vai usar isso para estar um passo à frente do seu concorrente, para surpreender positivamente o seu cliente e para que você possa se adequar a esse novo ambiente? Porque a verdade é que essas 4 horas que estão sobrando entre aspas, elas vão ser ocupadas, né? E o mesmo estudo diz que em breve essas 4 vão ser 12. Certo. Então eu acho que a velocidade de mudança é tão grande, é tão grande, é tão grande que eu não tenho noção. Eu acho que ninguém ainda tem. E se o Elon Musk diz que não tem muita, então aí eu acho que é melhor eu nem tentar ter, né? Então essa ideia de que a gente não se banha 2 vezes no mesmo rio, a gente não entra toda vez, todo dia no mesmo escritório, é algo que tem que estar na nossa cabeça. Essas obviedades, eu fui numa Bienal das Artes aqui em São Paulo, quando eu era moleque, e daí eu fui com um monitor, né, que explicava as coisas, e daí ele levou a gente, era um grupinho, ele levou a gente para um quadro verde, era um painel verde. E ele explicou lá, aquelas explicações de arte, sabe, o ângulo da visão e da luz, não sei o quê. Certo. Falou, a ideia central era a seguinte, esse é um verde único. Certo. Único. Eu falei, mas que bobagem, né? Que bobagem. Daí, anos depois, esse verde estava na minha cabeça e daí eu percebi, bom, esse artista é um gênio. Porque todo esse ele pintou uma parada verde, 20 anos depois eu estou lembrando desse verde, ele é um gênio, é um gênio das artes e da raça, só que eu não lembro o nome dele. Do quadro enfim, causou o impacto. Desejado. Então eu acho que essas obviedades, essas bobagens, de vez em quando cai uma ficha e elas são válidas, né? Eu acho que essa viajada aqui
valeu, né? Precisa de vez em quando dar uma viajada, dar uma arejada, né, nas ideias, no que você está pensando. Pensa no Siddhartha, pensa no quadro verde que você viu 20 anos atrás. E em escritório isso é normal, né? Porque você volta do almoço e descobre que seu sócio decidiu fazer uma cisão e não te avisou. Já é. Enfim, você chega lá, você já entra na internet e descobre novo escritório na vila não sei aonde. Então acho que isso acontece nesse mundo também. E, enfim, acho que a mensagem é essa. A velocidade da mudança, especialmente, enfim, eu falo nesse nosso mundo, porque eu imagino que em outras áreas seja maior, menor. Na medicina claro, é extravagante o que está acontecendo, né? Mas nesse nosso mercado de prestação de serviços jurídicos, os escritórios eles estão fazendo experimentos variados. Não é hoje que você tem uma ferramenta só e está todo mundo usando a mesma. Hoje você tem várias, com várias possibilidades, com várias alternativas, com várias frentes de negócio que você pode abrir dentro do seu próprio escritório, que antes eram inviáveis e hoje são. Exatamente. Porque você tem algo, uma máquina, uma ferramenta fazendo processos, criando coisas para você. Eu acho absolutamente assustador. Eu vou dormir essa noite pensando no quadro verde para eu ver se eu consigo dormir. É isso. O ponto é, se você não está olhando para isso, se você não está olhando para isso com muita atenção, acho que você precisa olhar. É porque senão, em vez de um rio, você está mergulhando numa lagoa, aquela de água parada. Exatamente, que enfim, criar dengue e tal, né? É uma coisa... Não é o que a gente quer. Então, o mundo vai mudar muito rápido, um dia você vai acordar e eventualmente você não vai reconhecer mais. Não vai reconhecer. E é isso que a gente não quer que aconteça. Esse foi o Advocacia S.A. filosófico hoje, né? Filosofia barata, né? De botequim. Mas lembra do quadro verde? Talvez todo mundo tenha uma coisa na vida que te impactou, parecia uma bobagem, daí 20 anos depois você fala, pô, eu lembro dessa bobagem a vida inteira. É isso aí, mas acho que valeu a reflexão. Muito bom. Valeu, Gabriel. Valeu, Seco. Até mais. Até mais.